Existe uma frase na oração do Senhor que você nunca ouviu. Uma frase que foi removida, apagada da história, escondida por quase 2000 anos. E quando você descobrir qual era essa frase e por que ela foi eliminada, você vai entender por que suas preces nunca funcionaram como deveriam. Porque você sempre sentiu que faltava algo. Porque a conexão com o sagrado parecia incompleta. Rudolf Steiner dedicou anos de sua vida estudando os textos ancestrais, os textos que existiam antes das traduções oficiais. E o que ele descobriu mudou completamente sua compreensão sobre o poder real da oração. Hoje, eu vou revelar o que ele encontrou, mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Quantas vezes você rezou a oração do Senhor na sua vida? Centenas? Talvez milhares de vezes? E quantas vezes sentiu que algo realmente aconteceu? Que uma força verdadeira se moveu? Que você tocou algo além das palavras? Se você for honesto, vai admitir que, na maioria das vezes, foi apenas repetição mecânica. Palavras ditas sem sentir, um rito vazio, que você aprendeu quando era criança e nunca questionou. Não é culpa sua. A oração que você conhece está incompleta. Falta uma parte essencial, uma parte que transformava simples palavras em uma ferramenta espiritual de poder real. Rudolf Steiner nasceu em 1861, em uma época onde a ciência e a espiritualidade estavam em guerra. De um lado, cientistas diziam que tudo era matéria. Do outro, religiosos diziam que era proibido questionar os dogmas. Steiner rejeitou os dois lados. Ele queria entender a realidade espiritual, com a mesma precisão que um cientista estuda um experimento. Queria investigar o invisível, com o mesmo rigor que se investiga o visível. E foi assim que ele começou sua jornada. Pelos textos antigos, Steiner aprendeu grego, hebraico, aramaico, estudou os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, comparou versões, identificou alterações, mapeou o que tinha sido modificado ao longo dos séculos. Ele viajou por bibliotecas na Alemanha, Itália, Inglaterra. Consultou documentos que poucos tinham permissão para tocar. Passou noites decifrando textos quase ilegíveis, escritos em pergaminhos que tinham sobrevivido a incêndios, guerras, perseguições. Foi um trabalho de décadas, paciente, metódico, obsessivo, diriam alguns. Mas Steiner sabia que estava procurando algo importante, algo que tinha sido deliberadamente escondido, algo que podia mudar a compreensão que temos sobre nossa própria espiritualidade. E quando chegou à oração do Senhor, encontrou algo que o deixou sem palavras. A oração que conhecemos hoje não é a oração original. Existia uma frase adicional, uma frase que aparece nos manuscritos mais antigos. Uma frase que foi deliberadamente removida, em algum ponto da história. Você quer saber qual era essa frase? Antes de revelar, preciso explicar por que ela era tão importante. Por que alguém considerou necessário eliminá-la? A oração do Senhor não era uma prece comum na tradição esotérica cristã que existia antes da Igreja se tornar instituição. A oração do Senhor era considerada uma fórmula de poder. Cada frase correspondia a um nível de realidade espiritual. Cada palavra era escolhida com precisão matemática para produzir um efeito específico. Não era poesia, era tecnologia. Steiner explicava que as 7 petições da oração do Senhor correspondiam aos 7 níveis do ser humano.
na visão da sabedoria antiga. Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, eu, espiritual, espírito de vida, homem-espírito. Cada linha da oração trabalhava em um desses níveis. Era como uma escada, que você subia palavra por palavra, nível por nível, até alcançar a unidade com o sagrado. Mas havia um problema. A oração original tinha uma oitava linha. Uma linha que completava o circuito, uma linha que fechava o ciclo e trazia a energia de volta para o mundo físico. Sem essa linha, a oração ficava suspensa, incompleta, como uma escada que leva ao telhado. Mas não tem o último degrau. Você sobe até o topo e fica preso lá, sem conseguir trazer a bênção de volta para a sua vida cotidiana. E é exatamente isso que milhões de pessoas experimentam todos os dias. Rezam a oração do Senhor, sentem um momento de elevação e depois voltam para a mesma vida de sempre, sem nenhuma transformação real, porque a parte que completava a operação foi removida. A frase que foi eliminada diz assim: porque teu é o domínio, e a força, e a honra, para sempre. Assim seja. Você pode estar pensando: espera, eu conheço essa frase. Ela existe na oração do Senhor que eu aprendi. E aqui está o primeiro segredo que Steiner revelou. Essa frase existe em algumas tradições. Em outras, não existe. E, mais importante, mesmo quando existe, foi alterada de sua forma original. Na instituição religiosa, essa frase foi removida da oração do Senhor padrão durante séculos. Só recentemente, algumas versões começaram a incluí-la, mas de forma modificada, nas tradições protestantes. A frase geralmente aparece, mas foi traduzida de maneira que enfraquece seu significado original. E nenhuma versão moderna captura o que essa frase realmente significava, no contexto da prática espiritual antiga. Steiner explicou que essa frase não era uma simples conclusão. Não era apenas um fechamento educado, como quem diz obrigado no final de uma carta. Era a parte mais importante de toda a oração, porque era a frase que completava o circuito de poder. Vou explicar em termos que qualquer pessoa pode entender. Imagine que você está fazendo uma ligação telefônica para a divindade. As primeiras linhas da oração do Senhor estabelecem a conexão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você está discando o número, estabelecendo contato. As linhas seguintes fazem os pedidos. Venha o teu domínio, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas transgressões. Não nos deixeis cair em tentação. Você está falando, pedindo, solicitando. Mas, e depois? Em uma ligação normal, você não desliga no meio da frase. Você não simplesmente para de falar e abandona o telefone. Você fecha a comunicação. Você diz adeus. Você confirma que recebeu e que vai agir. A frase final era exatamente isso. Era o fechamento do circuito. A confirmação de que a energia foi recebida e vai se manifestar. Porque teu é o domínio. Você está reconhecendo que a fonte do poder é divina e a força. Você está declarando que aceita esse poder em sua vida e a honra. Você está afirmando que a manifestação será para o bem maior, para sempre. Você está ancorando essa realidade em todas as dimensões do tempo. Assim seja, você está selando o pacto. A palavra assim seja, em hebraico, significa que se cumpra. É uma declaração de certeza absoluta. Sem essa parte final, a oração fica aberta. A energia sobe,
mas não volta. O pedido é feito, mas não é selado. É como escrever um cheque e esquecer de assinar. O papel está lá. Os números estão lá. Mas, sem a assinatura, nada vai acontecer. Rudolf Steiner foi ainda mais fundo em sua análise. Ele explicou que a remoção dessa frase não foi acidental, foi deliberada. Foi uma decisão política, tomada por pessoas que entendiam exatamente o que estavam fazendo. A instituição religiosa primitiva tinha um problema. Nos primeiros séculos do cristianismo, os crentes eram pessoas que praticavam a espiritualidade diretamente. Eles não precisavam de intermediários, não precisavam de pastores ou clérigos para se conectar com a divindade. Tinham as ferramentas e sabiam usá-las. A oração do Senhor completa era uma dessas ferramentas. Uma pessoa comum, sem nenhum treinamento especial, podia usar essa prece para acessar estados espirituais elevados. Podia resolver problemas, realizar a restauração física, transformar circunstâncias, tudo, sem precisar pedir autorização a ninguém. Isso era um problema para quem queria controlar. Quando a instituição religiosa começou a se organizar, percebeu que precisava centralizar a força espiritual. Precisava que as pessoas dependessem dos líderes religiosos. Precisava que a bênção viesse de cima para baixo, e não diretamente de cada indivíduo. E a maneira mais fácil de fazer isso era enfraquecer as ferramentas que davam força individual. A remoção da frase final não foi a única alteração feita no cristianismo primitivo. Foi apenas uma entre dezenas. Ritos foram modificados, ensinamentos foram suprimidos, textos ancestrais foram destruídos. O objetivo era sempre o mesmo: criar dependência, fazer com que as pessoas precisassem da instituição religiosa para acessar a divindade. E funcionou. Por quase 2000 anos. A maioria dos cristãos acreditou que precisava de um intermediário, que não tinha direito de se conectar diretamente, que era pequeno demais, transgressor demais, indigno demais. Rudolf Steiner via isso como uma tragédia. Não porque ele fosse contra a instituição religiosa, não porque quisesse destruir a fé, mas porque ele entendia o que tinha sido perdido. O ser humano foi criado para ser um ser espiritual completo, capaz de acessar todas as dimensões da realidade, capaz de cocriar com o sagrado, capaz de transformar o mundo através da intenção consciente, e essa capacidade foi sistematicamente suprimida, não por maldade, necessariamente. Muitos dos que fizeram essas mudanças acreditavam estar protegendo as pessoas. Achavam que o conhecimento espiritual direto era perigoso e era melhor deixar nas mãos de especialistas. Mas o resultado foi desastroso. Gerações inteiras cresceram se sentindo separadas de a divindade, incapazes, dependentes, esperando que alguém de fora resolvesse seus problemas espirituais. E tudo começou com pequenas modificações em textos que pareciam insignificantes, como a remoção de uma simples frase, de uma prece. Agora você pode estar se perguntando: ok, entendi a história. Mas o que eu faço com isso? Como eu recupero a força que foi perdida? Rudolf Steiner não era alguém que só apontava problemas. Ele sempre oferecia soluções práticas. A primeira coisa que ele recomendava era rezar a oração do Senhor completa, com a frase final inclusa, e não apenas incluir as palavras, mas entender o que cada parte significa. Deixe eu te guiar por uma prática
que Rudolf Steiner ensinava a seus alunos. Primeiro, você precisa de silêncio. Não um silêncio físico apenas, mas um silêncio interior. Alguns minutos de quietude para acalmar os pensamentos. Depois, você começa a prece, não como repetição automática, mas como uma jornada consciente, por cada nível do seu ser. Pai nosso que estás nos céus. Quando você diz essas palavras, Rudolf Steiner ensinava que você deve visualizar a si mesmo, se elevando acima do seu corpo físico. Você está reconhecendo que tem uma origem divina, que veio de um lugar além da matéria, que seu verdadeiro lar é nos céus, nos domínios espirituais. Não é uma afirmação sobre onde a divindade mora, é uma afirmação sobre de onde você veio. Santificado seja o teu nome. O nome, na tradição antiga, não era apenas uma etiqueta. Era a essência, a vibração fundamental de um ser. Santificar o nome de a divindade significa reconhecer que existe uma vibração original, uma frequência primordial, que é a fonte de tudo. Você está se alinhando com essa frequência, sintonizando seu ser inteiro, com a nota fundamental do universo. Venha o teu domínio. Aqui, você está fazendo mais do que um pedido passivo. Você está declarando uma intenção. Você quer que a realidade espiritual se manifeste no mundo material. Você está convidando o céu a descer para a terra. Rudolf Steiner explicava que essa linha ativa o corpo etérico, a parte de você que sustenta a vida. Você está pedindo que a força vital divina flua através de você, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é talvez a linha mais mal compreendida de toda a oração. Muita gente entende como resignação, como se estivesse dizendo, faça o que quiser, eu aceito tudo. Mas não era isso. Na compreensão de Rudolf Steiner, essa linha é sobre alinhamento. Você está declarando que sua vontade pessoal está se fundindo com a vontade divina, não por submissão forçada, mas por escolha consciente. Assim na terra como no céu, significa que você está trazendo a perfeição do mundo espiritual para a imperfeição do mundo material. Você está se tornando um canal, uma ponte entre mundos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui entramos no território mais prático. O pão representa não apenas alimento físico, mas tudo que sustenta a vida: energia, recursos, oportunidades, saúde. Você está pedindo que suas necessidades materiais sejam atendidas, mas com uma condição importante de cada dia: hoje. Não acúmulo, não ganância, apenas o suficiente. Para este dia, Rudolf Steiner via isso como uma lei espiritual fundamental. Quando você pede apenas o necessário, o universo pode dar com abundância. Quando você pede acúmulo, você cria bloqueio. Perdoai as nossas transgressões, assim como nós perdoamos aos nossos transgressores. Esta linha trabalha diretamente com o karma, com a lei de causa e efeito, que governa todos os relacionamentos. Transgressões aqui não são apenas financeiras, são energéticas. São todas as vezes que você machucou alguém, todas as vezes que alguém te machucou, todos os nós que existem. Entre você e outros seres, você está pedindo liberação, mas a condição é clara. Você só recebe perdão na medida em que dá perdão. É uma troca, um espelho. Se você ainda guarda ressentimento contra alguém, essa linha não vai funcionar para você. O circuito está bloqueado pelo seu lado.
Não nos deixeis cair em ilusão, mas livrai-nos do mal. Ilusão na visão de Rudolf Steiner. Não era sobre moralismo. Não era sobre resistir a brigadeiros ou pensamentos impuros. Era sobre ser enganado pelas aparências. Sobre confundir o temporário com o eterno. O falso com o verdadeiro. O mal aqui é tudo que afasta você do seu caminho verdadeiro. Tudo que te distrai da sua missão. Tudo que te faz esquecer quem você realmente é. Você está pedindo clareza, proteção contra o auto-engano, força para resistir às armadilhas que o mundo coloca no seu caminho. E então, vem a parte que foi removida, porque teu é o domínio, e a força, e a honra, para sempre. Assim seja. Essa é a frase que fecha tudo, que completa o ciclo, que traz a energia de volta. Teu é o domínio. Você está devolvendo à divindade o que é da divindade, reconhecendo que tudo que você tem, tudo que você é, vem de uma fonte maior. E a força? Você está declarando que aceita a força sagrada operando através de você, não como algo externo, mas como algo que se tornou parte de você. E a honra, a manifestação visível, o resultado concreto. Você está afirmando que os frutos dessa prece serão bons e belos para sempre. Em todas as eras, em todos os tempos, passado, presente e futuro se unem nesta declaração. Assim seja. Está feito. A prece está completa. Rudolf Steiner ensinava que quando você reza dessa forma, com consciência de cada palavra, algo extraordinário acontece. As palavras deixam de ser apenas sons, tornam-se forças vivas. Cada frase ativa uma parte do seu ser. Cada linha abre uma porta. E a frase final sela tudo. Ancora a experiência. Garante que o que foi construído nos planos superiores vai se manifestar na sua vida cotidiana. Sem essa frase, a construção fica inacabada, o templo fica sem teto, a casa fica sem porta. E é por isso que tantas pessoas rezam a vida inteira sem ver resultados. Não porque a divindade não ouve, não porque a prece não funciona, mas porque estão usando uma ferramenta incompleta, uma chave que não tem todos os dentes, uma fórmula que perdeu seu ingrediente final. Agora eu quero te contar algo que Rudolf Steiner disse, e que poucos conhecem. Ele afirmava que a oração do Senhor não era uma prece inventada por Jesus. Era uma prece que existia antes, muito antes, nas escolas de mistérios do Egito, na sabedoria caldeia, nas tradições mais antigas da humanidade. Jesus não criou essa prece, ele a revelou. Trouxe de volta ao mundo uma fórmula que tinha sido perdida por séculos. E isso muda completamente a perspectiva. Não estamos falando de uma prece cristã. Estamos falando de uma prece universal. Uma fórmula que conecta o ser humano com o sagrado. Independente de religião, cultura ou época. É uma ferramenta espiritual. Tão precisa quanto uma equação matemática. Tão universal quanto a lei da gravidade. E foi justamente por ser tão universal que precisou ser modificada. As instituições religiosas não gostam de coisas universais. Preferem coisas exclusivas. Coisas que pertencem a um grupo e não a outro. Coisas que criam separação entre os de dentro e os de fora. Uma prece que qualquer pessoa pode usar, de qualquer tradição, para se conectar diretamente com o sagrado. Isso é perigoso para quem quer controlar-se, então. Modificaram, enfraqueceram, tornaram incompleta. E aí nasceu o cristianismo institucional que conhecemos hoje.
uma versão domesticada de uma prática original muito mais poderosa. Rudolf Steiner não era contra a instituição religiosa. Ele foi criado católico, respeitava a tradição, reconhecia o valor das instituições religiosas, mas ele não podia ficar calado diante do que descobriu. Não podia fingir que não sabia. Não podia deixar que as pessoas continuassem usando uma ferramenta quebrada, quando existia uma versão completa. Por isso ele ensinou, por isso ele escreveu, por isso ele revelou. E por isso estamos aqui hoje, você e eu, recuperando o que foi perdido. Mas conhecer a frase não é suficiente. Rudolf Steiner era muito claro sobre isso. Conhecimento intelectual não transforma nada. Você pode memorizar a oração completa e continuar exatamente onde está. O que transforma é a prática, a repetição consciente, a meditação profunda sobre cada palavra. Ele recomendava que seus alunos rezassem a oração do Senhor completa uma vez por dia durante 40 dias seguidos, sem pular nenhum dia, sem fazer mecanicamente, cada vez com intenção total, cada vez visualizando cada nível do ser, cada vez permitindo que as palavras penetrassem mais fundo. Depois de 40 dias, ele prometia: você não seria mais a mesma pessoa. Algo teria mudado em nível estrutural. Uma nova conexão teria sido estabelecida. Poucos alunos completavam o desafio. A maioria começava entusiasmada e desistia depois de uma semana. A vida atrapalhava, o esquecimento vencia, a preguiça dominava. Mas os que completavam relatavam experiências extraordinárias, sonhos significativos, intuições precisas, sincronicidades constantes, uma sensação de estar protegido, guiado, amparado, como se tivessem finalmente ligado um aparelho que estava desconectado a vida inteira. Eu vou te desafiar a fazer a mesma coisa. 40 dias, uma vez por dia. A oração do Senhor completa, com a frase final inclusa. Não precisa ser no mesmo horário, não precisa ser em voz alta, pode ser em silêncio, dentro da sua mente. O importante é a consistência e a consciência. Se você aceitar esse desafio, algo vai mudar na sua vida. Não porque eu estou dizendo, não porque Rudolf Steiner disse, mas porque você vai experimentar diretamente, vai verificar com sua própria experiência. E isso é o que Rudolf Steiner mais valorizava. Experiência direta, não crença cega, não fé sem fundamento, verificação pessoal da realidade espiritual. Ele chamava sua abordagem de ciência espiritual, porque tratava o invisível com o mesmo rigor que um cientista trata o visível. Faça o experimento. Observe os resultados. Tire suas próprias conclusões. Agora deixa eu te contar mais uma coisa sobre essa frase removida. Ela não foi a única alteração feita na oração do Senhor ao longo dos séculos. Existem outras diferenças entre as versões mais antigas e as versões que conhecemos hoje. Diferenças sutis, mas significativas. Por exemplo, a palavra tentação. No original grego, a palavra usada era peirasmon, que significa teste ou prova. Não tinha a conotação moral que tentação tem em português. A frase original dizia algo como não nos submetas à prova ou não nos coloques em teste. Era um pedido para ser poupado dos desafios mais difíceis, não um pedido para resistir a impulsos pecaminosos. Essa diferença é importante porque muda o tom de toda a prece. Na versão modificada, parece que estamos pedindo força para resistir ao pecado. Na versão original,
Estamos pedindo que o caminho seja suavizado, que não precisemos passar pelas provas mais duras. É uma diferença sutil, mas profunda. Outra modificação interessante é na palavra dívidas. Algumas versões antigas usavam a palavra pecados em vez de dívidas. Outras usavam ofensas. E cada escolha muda ligeiramente o significado. Dívidas sugere uma relação de troca, algo que você deve e precisa pagar. Pecados sugere uma transgressão moral. Ofensas sugere uma ferida pessoal. Rudolf Steiner preferia a palavra dívidas, porque ela captura a ideia de karma de forma mais precisa. Nós temos débitos espirituais que precisamos quitar, não apenas morais, mas energéticos. É como se houvesse um balanço, uma conta a ser paga com o universo. Essas variações mostram que a oração do Senhor não era um texto fixo e imutável. Era um ensinamento vivo, que foi sendo modificado conforme passava de geração para geração, como uma receita de família alterada a cada novo cozinheiro. E cada modificação refletia as prioridades de quem estava no poder naquele momento. Era um jogo de interesses, uma manipulação sutil. Quando a instituição religiosa queria enfatizar a transgressão humana, usava a versão com pecados. Quando queria enfatizar a obediência, usava certas palavras. Quando queria enfatizar a dependência, removia certas frases. Era como um maestro regendo uma orquestra, escolhendo os instrumentos que deveriam soar mais alto. O texto que chegou até nós é o resultado de 2000 anos de edição. E não foi uma edição neutra. Foi uma edição com agenda, com objetivos, com intenções, uma partitura adulterada para tocar uma melodia diferente da original. Rudolf Steiner dizia que recuperar a versão ancestral não era apenas um exercício acadêmico, uma busca por curiosidades históricas. Era um ato de libertação espiritual. Era retomar a força que tinha sido tirada. Era reconectar com uma fonte que tinha sido bloqueada. Era lembrar o que tinha sido feito para esquecer. Um despertar para uma verdade adormecida. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla, profunda. Quanto do que você acredita sobre espiritualidade foi modificado ao longo dos séculos? Quanto do que você pratica foi alterado para servir interesses que não são os seus? Quanto do que você considera sagrado foi editado por mãos humanas com agendas humanas? É como se estivéssemos bebendo água de uma fonte contaminada, sem saber. Essas são perguntas desconfortáveis, que nos fazem tremer, mas são perguntas necessárias. Rudolf Steiner não queria que as pessoas o seguissem cegamente, como ovelhas em um rebanho. Queria que questionassem tudo, inclusive a ele mesmo. A verdade não tem medo de perguntas. Só a mentira precisa de proteção, como um castelo de cartas. Se uma tradição religiosa entra em pânico quando você questiona, isso diz mais sobre a tradição do que sobre você. É como um espelho quebrado, refletindo uma imagem distorcida. A espiritualidade verdadeira convida ao questionamento, encoraja a investigação, celebra a dúvida honesta, porque a dúvida honesta é o primeiro passo para a fé verdadeira. Não a fé cega que aceita tudo sem pensar, como um robô programado, mas a fé baseada em experiência, a fé que vem depois de ter verificado por conta própria, como um cientista em busca da resposta. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que move montanhas. E essa é a fé que a instituição religiosa sempre temeu. Porque uma pessoa que verificou por conta própria não precisa de intermediários. Não precisa de pastores para dizer se está certo ou errado.
Não precisa de instituições para validar sua experiência, como um pássaro que aprendeu a voar sozinho. E isso é perigoso para quem vive de ser intermediário. Rudolf Steiner foi atacado a vida inteira por dizer essas coisas. Chamado de herege, chamado de anti-religião, chamado de louco, como um profeta incompreendido. Mas ele continuou, porque sabia que estava falando a verdade. E a verdade não precisa de defensores. Ela se defende sozinha, como uma chama que ilumina a escuridão. Hoje, quase um século depois de sua morte, os ensinamentos de Rudolf Steiner continuam vivos. Suas escolas estão espalhadas pelo mundo. Seus livros são traduzidos para dezenas de idiomas. Suas ideias influenciam medicina, agricultura, educação, arte, como um rio que deságua em vários oceanos. Ele plantou sementes que ainda estão germinando. E uma dessas sementes é o conhecimento sobre a oração do Senhor completa. Uma semente que estou plantando em você agora. Existem 3 níveis de prática que Rudolf Steiner recomendava para reativar a força completa da prece. O primeiro nível é a memorização consciente. Não basta saber as palavras de memória, como um papagaio repetindo frases. Você precisa internalizar cada frase até que ela se torne parte do seu ser. Até que você possa recitá-la sem pensar, porque já está gravada no seu coração. Isso leva tempo, leva repetição, leva paciência, como um escultor moldando uma obra de arte. Mas quando você chega lá, a prece deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. O segundo nível é a visualização. Para cada linha da prece, Rudolf Steiner sugeria uma imagem mental específica, uma cor, uma sensação, uma experiência interior. Por exemplo, quando você diz Pai Nosso que estás nos céus, você visualiza uma luz dourada acima da sua cabeça, uma presença amorosa olhando para você de cima. Quando você diz venha o teu domínio, você imagina essa luz descendo e envolvendo todo o seu corpo, preenchendo cada célula, cada espaço vazio. Quando você diz, o pão nosso de cada dia, e você sente suas mãos se abrindo para receber, você vê abundância fluindo em sua direção. Não em excesso, mas exatamente o que você precisa. Essas visualizações transformam a prece em uma experiência viva. Não apenas palavras, mas uma jornada interior real. O terceiro nível é a integração no cotidiano. Rudolf Steiner ensinava que a prece não deveria ser um momento isolado do resto da vida. Deveria permear tudo que você faz. Quando você acorda, você lembra que veio dos céus. Quando você trabalha, você lembra que está trazendo o domínio para a terra. Quando você come, você lembra do pão de cada dia. Quando você se irrita com alguém, você lembra de perdoar as dívidas. A prece se torna uma lente através da qual você vê o mundo. Uma estrutura que organiza sua experiência. Uma âncora que te mantém conectado com o sagrado em todos os momentos. Poucos chegam a esse nível. A maioria para no primeiro. Alguns chegam ao segundo, mas os que alcançam o terceiro relatam uma transformação completa de suas vidas. Não estou dizendo que é fácil, não estou prometendo resultados instantâneos, estou dizendo que o caminho existe, que foi percorrido por muitos antes de você, que funciona para quem se compromete verdadeiramente. A questão é se você está disposto a fazer o trabalho. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma razão para você estar ouvindo isso. Existe algo em você que reconhece a verdade quando a escuta. Essa parte de você sabe que faltava algo. Sabia que a prece estava incompleta. Sabia que havia mais do que estavam te contando.
E agora você tem a peça que faltava. O que você vai fazer com ela? Pode ignorar, pode esquecer, pode voltar para a sua vida normal e fingir que nunca ouviu nada disso. Ou pode experimentar. 40 dias, uma prece completa por dia. E depois observe. Observe seus sonhos, observe suas intuições, observe as coincidências, observe como as coisas começam a se alinhar. E quando isso acontecer, você vai saber, não porque alguém te disse, mas porque você verificou. E esse conhecimento ninguém vai poder tirar de você. Porque teu é o domínio e a força e a honra para sempre. Assim seja. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe. Não por mim, não pelo canal, mas por todas as pessoas que ainda estão rezando com uma ferramenta incompleta, que ainda estão buscando sem saber onde procurar. Cada compartilhamento é uma semente plantada. Cada visualização é uma luz acesa. E é assim que mudamos o mundo. Uma pessoa de cada vez, uma verdade de cada vez. Antes de ir, quero deixar uma última reflexão. A história de A Oração do Senhor é a história de todos nós. Somos seres que foram feitos para a grandeza, para a conexão direta com o sagrado, para a cocriação com o universo. Mas, ao longo dos séculos, essa força foi sendo retirada. Pouco a pouco, frase por frase, modificação por modificação, até chegarmos àquele ponto, aquele momento em que nos sentimos pequenos, incapazes, dependentes de intermediários, para fazer aquilo que nascemos sabendo fazer, para acessar aquela força que sempre esteve dentro de nós. A recuperação da frase removida, do elo perdido, é mais do que um simples exercício histórico. É algo muito maior. É um ato de rebelião sagrada, uma insurreição da alma. É a recusa absoluta de aceitar a versão diminuída, a caricatura de nós mesmos, que nos foi imposta durante séculos. É a declaração firme, inabalável, de que merecemos o poder completo, a força vital, que nos foi concedida desde o início. Rudolf Steiner, com sua visão perspicaz e profunda, nos mostrou o caminho. Ele iluminou a escuridão. Ele abriu a porta, escancarou as possibilidades. Agora, a decisão é sua. Cabe a você cruzar o limiar. 40 dias, uma prece completa, uma vida transformada, para sempre. A escolha é individual, intransferível, sua, até a próxima revelação, até o próximo despertar, até o momento em que você se reconecte com a sua essência.